Ok. Muito bem, minha gente. Bom dia para todo mundo, Boker Tov. Para quem está aqui, para quem está acompanhando a gente remotamente nesse feriado de 7 de setembro. Estamos aqui mais uma vez reunidos, não é assim que a gente fala em peça? Estamos aqui mais uma vez reunidos nessa noite em torno dessa mesa. E, mas inclusive os que estão conosco remotamente. Enfim, nós estamos chegando ao final, né, de Deuteronômio, de Devarim, estamos chegando quase ao final da Torá. Quem vai conduzir o nosso estudo hoje é o Hélio Koifman. Pouca gente deve conhecer, né? Que é nosso ativista comunitário, é conselheiro da área e, para quem não sabe, é assessor de investimentos. Então, portanto, se alguém precisar de alguma coisa, é só falar com ele, tá bom? Então, estamos chegando aí nesse momento de Moisés, né, Hélio? E vamos ver o que você nos traz aí com relação a esses dias finais e palavras finais de Moisés. Obrigado aí pela sua condução e, e contamos aí depois com a colaboração, com a contribuição das reflexões de todo mundo que está aqui e remotamente também. Obrigado, Hélio. Bem, bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Bom dia, André. Eu quero inicialmente agradecer o convite para estar participando hoje desse estudo, trazendo as primeiras reflexões. Agradecer ao Vitor, que não pôde estar presente hoje, ao André, que está conduzindo. Quero dizer que eu considero, antes de começar as minhas reflexões propriamente ditas, eu considero esse espaço da quinta-feira de manhã na área muito especial, talvez o mais especial, porque reúne tefilá, reúne estudo e reúne essas duas dimensões de uma forma muito participativa. Isso tem muito a ver com a paraxá, as duas paraxó dessa semana. Então, a gente está no último livro da Torá, Devarim, como o André falou, e estamos praticamente no final. Essas duas parashot, Nitzavim e Vaeiva, representam talvez a última parte do discurso final de Moisés. É interessante que geralmente essas parashot elas estão combinadas, elas só estão separadas quando acontece em algum ano do calendário judaico ter dois Shabbatots em que nenhum deles coincidam com um feriado. Na Parashá de Nitzavim, Moisés escreve a aliança entre Deus e os israelitas, exortando os israelitas a manter a aliança e honrar a Torá para que possam ser recompensados com a vida na terra de Israel. Em Vaeiler, Moisés conclui seu discurso aos israelitas, abençoa Josué e instrui a comunidade a se reunir a cada 7 anos para ler publicamente a Torá. Deus prediz o eventual desvio dos israelitas. Então, isso é um sumário muito rápido do que acontece nas duas parashá, sendo que Vaeiler é a menor parashá da Torá. A parashá de Tzavim, ela começa com um texto dizendo: vocês estão hoje todos, vocês diante do Eterno, seu Deus, vocês, chefes tribais, vocês, anciãos, oficiais, todos os homens de Israel, esposas, crianças, mulheres, etc., etc. É interessante que, nesse momento, diferentemente de outras ocasiões, reúne todo o povo. Mais interessante ainda é que no texto bíblico fala que não só hoje, mas como em gerações futuras. Isso é um mandamento para a geração atual e geração futura. Mais à frente, tem um texto que chama a atenção, que Deus avisa que
aqueles que se desviarem do caminho serão punidos, né? E falo especificamente, com poucas palavras, num texto da Lo Yovi Adonai Shilor Lo, que quer dizer, basicamente, desculpe aí, o Eterno nunca perdoará tais indivíduos, já prevendo que o povo não iria cumprir os mandamentos. Na verdade, isso na Parashá Vaeiler é dito explicitamente. Eu acho interessante que essa Parashá, ela é de Nitzavim, ela é lida nas comunidades reformistas do serviço vespertino de Yom Kippur. E na área, não. Na área a gente lê Hareimot, eu acredito que seja o texto tradicional, e eu consultei o Silvio, né, sobre essa questão, e o Silvio me falou que numa edição mais antiga do Marçor da Ari, foi incluído o texto de Tzavim, mas eu acredito que nunca tenha sido lido, e é interessante esse ponto. E a questão de se ler Tzavim em Yom Kippur também tem muito a ver com alguns pontos dessa paraxá, que é a questão da observância, né? Da observância. E durante várias partes da paraxá aparece a palavra Hayom, que é muitas vezes ditas também no dia de Yom Kippur. Quando a gente vai para a paraxá Vayeiler, aparece explicitamente essa questão de Deus lá no texto dizer que o povo iria se afastar. E aparece algumas vezes a palavra chuva, que é techuvá. Então, para mim, chama a atenção essa contradição de que, ao mesmo tempo, Deus avisa que quem não seguir os seus mandamentos, e aí ele está falando especificamente em relação à adoração a outros deuses, será punido, e, ao mesmo tempo, mais adiante, fala da possibilidade de ter chuva de retorno. Então, essas contradições eu acho assim, muito interessantes. Eu acho assim que no texto também há uma diferença entre a Parashá de Tzavim e a Parashá Vaeiler, em que Nitzavim reforça muito a personalidade de Moisés como líder, e em Vaeiler já fala mais de Josué. Em relação a essa questão que aparece em Nitzavim, de dizer que quem não seguir será punido, tem uma visão aí de que nós, independente da nossa posição coletiva, nós temos uma obrigação individual, mesmo que ninguém esteja vendo até situações de que todo mundo é importante para contribuir para o coletivo. A gente não pode pensar individualmente. Bem, tem alguém que vai dar dinheiro, tem alguém que vai fazer, dinheiro que eu digo para as instituições, tem alguém que vai fazer. Todos nós temos a nossa obrigação individual. E tem uma interessante, quando eu estava estudando, eu me deparei com um midrash do Magui de Dubno, de séculos anteriores, que ele conta uma história que uma vez num state da Europa havia geralmente falta de vinho em Purim. Então as lideranças comunitárias tiveram a brilhante ideia, entre aspas, de botar um tonel na porta da sinagoga, e cada um que viesse durante o Shabatot colocaria um copinho de vinho dentro do tonel, e no final se distribuiria o vinho. Um cidadão teve a ideia de, olha, ninguém está vindo, eu vou levar água. Levou lá sua água no copinho e jogou no tonel.
Na véspera de Puri, quando abrem um tonel, de vez de sair vinho, sai água. Todo mundo colocou água. Essa história eu achei interessante, que mostra de uma maneira assim, diferenciada a importância da nossa atitude individual. Em Vaeiler, é dito a Moisés que ele já não vai viver, e é dado a Josué. Josué é empossado como a nova liderança. E também eu acho interessante que algumas funções atribuídas a Moisés lhe deram a ser escolhido para essa posição. Primeiro, Moisés é quem acompanhou pessoalmente Moshe, inclusive no Monte Sinai. Moshe foi o guardião da tenda. E a terceira característica que Josué foi o guardião da tenda. A terceira característica é que Josué foi um comandante militar que lutou contra Amaleque, cuja capacidade militar o tornou o nome lógico para acompanhar o povo na conquista de Canaã. Então, isso mostra a importância de que, em cada momento, é importante escolher uma liderança, não só pelas suas capacidades pessoais de liderança, mas também para aquele momento a liderança que tem as características para se atingir um determinado objetivo. Ah, e a outra, o ponto que eu observo é que nessa paraxá também fala num determinado momento, quando é dado a posse a Josué, né? Ele é incorporado como líder. Moisés fala para ele: olha, seja firme e forte. E num comentário no meu estudo, há uma passagem no livro de Bamidbar, de Números, em que fala que Josué era alguém que tinha uma humildade pessoal. E aí a gente tem que diferenciar a nossa postura de humildade pessoal, as nossas como características, mas quando a gente está numa posição de liderança, a gente pode ouvir as outras pessoas, pode ter o processo democrático, deve ter, mas aquilo que é competência do líder, ele tem que tomar a decisão, ele tem que ser firme. E que também a gente não, nesse comentário, a gente não pode delegar a liderança. Quando assume a liderança, a gente tem que estar à frente dessa liderança. Isso vale, obviamente, para todas as situações. Eu quero terminar essa introdução, até para poder ouvir a todos, mas não sem antes falar da Haftarah. Essa Haftarah, dessa porção da Torá Nitzavim, é do livro de Isaías, assim como Vaeiler. E ela é uma das 7 Haftarot que antecedem Rosh Hashanah, e são as 7 Haftarot de consolação após a destruição do templo. E essa Haftarah de Isaías não tem, na verdade, muita conexão com a Parashá Nitzavim. Mas Isaías descreve o compromisso de Deus com a cidade de Jerusalém. Por amor de Sião não ficarei calado, por amor de Jerusalém não ficarei quieto. Ele detalha as maneiras pelas quais Deus fortalecerá Jerusalém. E no final da Haftará, Isaías assegura ao povo que Deus sempre virá em seu socorro. Lembra que a gente falou do alerta de Deus de que abandonaria o povo se o povo cometesse idolatria, e que sabia que o povo faria. E Isaías fala: em seu amor e piedade, ele mesmo os redimiu, ressuscitou e exaltou todos os dias da sua antiguidade. Eu termino minhas reflexões
com um texto que está na edição do Plaut, que diz que essa seção da Parashat Nitzavim estabelece uma base duradoura para Israel quando a Torá é válida para todas as gerações e livremente acessível para todos os povos, acessível a todos os membros do povo. Em vez de, como em outras nações, posse de alguns poucos privilegiados. E aí, isso é uma das razões da importância dessas determinações, levou as liturgias do movimento reformista a incluir nesta passagem no serviço vespertino de Yom Kippur. Então, a mensagem final que eu queria trazer aqui mais no âmbito congregacional, e nós temos aqui uma oportunidade única, como eu comentei no início, de ter serviço às quintas-feiras, não só para participar espiritualmente da Tefilá, mas para também estudar, mas muito mais, não só estudar, como estudar de uma maneira participativa, né? Aqui não tem, tirando os nossos rabinos, né? Não tem ninguém que seja autoridade. As pessoas eventualmente podem até querer ter esse papel, mas não tem. Um debate livre, todo mundo tem a oportunidade de falar, de ouvir e de aprender. E que esse conceito a gente tem que se estender da participação, da democracia. Eu não gosto muito de falar da palavra democracia, mas da igualdade. Nós somos uma congregação igualitária. Ela tem que se estender a todos os setores da congregação, não só o estudo, né? As decisões comunitárias, a tudo. Talvez eu tenha palavras finais, mas gostaria de ouvir vocês. Muito obrigado, mais uma vez, André, pela possibilidade de estar compartilhando meus pensamentos. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Hélio. Muito interessante isso que você falou no final, porque eu também marquei essas palavras do Plaut em relação a Torá como um livro acessível a todos e não como em algumas culturas que esse tipo de livro é restrito a apenas alguns, sei lá, algumas autoridades, né? E me lembrou, quando eu li isso, e agora você falando, ele me lembrou mais ainda, reforçou mais ainda, né? Quando eu comecei a frequentar aqui, talvez uns 4 ou 5 anos atrás, eu já tinha até comentado, né? Eu tentei já um compromisso de feira, sem perder nenhuma quinta-feira, ainda não conseguia, por conta de ou estar saindo, ou estar viajando. Ano passado eu fiquei 5 meses fora e por aí vai, mas a gente vai acompanhando. Mas quando eu comecei aqui, eu realmente achava que a Torá era uma coisa assim, nossa, é só para aquela turma lá, né? Sei lá. Nossa, não é nossa, é minha. Eu achava que era uma coisa realmente distante. E a partir desse momento aqui, desse encontro semanal aqui, a gente vê não só a proximidade que tem do livro de ensinamentos com a gente, como a proximidade que tem com o nosso dia a dia, principalmente com ano a ano, porque a gente lê, relê, passa sempre pelos mesmos textos, mas a reflexão é sempre diferente. E eu acho que é isso que, lembrando aqui, quando o Germano 2 semanas atrás, ele liderou aqui o estudo, lembrou da criação desse momento aqui da quinta-feira, como um espaço de reflexão das pessoas. Eu acho que isso é incrível no sentido de nos aproximarmos de fato e simplesmente, sem nada rebuscado, simplesmente nos aproximarmos da Torá como um livro acessível para todo mundo. Então, obrigado mais uma vez por relembrar isso. Outra coisa, eu acho curioso porque eu acho que Vaieler devia estar ligado com a paraxá seguinte, na verdade,
porque fala tanto, aqui vai o poema, aqui vai o poema, e aí termina, aí a gente tem que esperar uma semana para discutir o poema, né? Sim, não, deu uma deixa. Deu uma deixa. Então, na semana que vem, a gente começa pelo, né? No capítulo anterior, aconteceu isso, isso e isso. Agora vamos falar desse capítulo. Vamos usar o modelo de televisão, entendeu? Então, mas eu acho interessante, porque fica... É verdade, também é verdade. Quem está com o microfone? Não. Então só que eu queria fazer essa ressalva que eu achei curioso, mas a explicação já está dada pelo Raul. Quer dizer, a Torá ensinou a TV Globo, os estúdios Disney a fazer esse negócio. Toda a literatura, toda a arte de contar história, toda a arte de se comunicar tem esse mesmo padrão de primeiro criar a expectativa, depois comunicar. Você não sai comunicando para depois falar, você viu o que eu falei foi legal? Não é assim que vende. Não é assim que vende hoje, nem no tempo dos faraós e nem nos tempos de Hammurabi, nem antes. Não era assim que vendia. Lê aí o versículo 28, André. De Nitzavim. Porque ele casa com tudo que o Hélio falou. Espera aí, versículo 28? Fica entre o 27 e o 29. 28, atos ocultos. É isso? Então vamos lá, versículo 28. Para quem está com o livro, é a página 1375. Atos ocultos concernem ao eterno nosso Deus, mas quanto aos atos visíveis, cabe a nós e aos nossos filhos sempre aplicar todas as disposições deste ensinamento. Então, isso é o que o Hélio estava falando, que está ao nosso alcance, né? O que a Torá fala é, o que você não entende, não é para você entender, não especula. Por que a gente vive, por que o mundo existe? Por que o ser humano é dotado de razão e o pombo não é? Por que todas essas perguntas que as pessoas fazem, por que tem injustiça? Não pergunta, porque isso é oculto, você nunca vai saber e não se incomoda com isso, faz o que você pode fazer, né? E isso tem tudo a ver com o estudo da Torá. Se a gente achar que a Torá é algo oculto, que só, como falou o Hélio muito bem, que só o grande, que leu do Plauto, o grande sacerdote vai saber, porque isso é muito comum nas religiões, de falar assim, não, tem uma série de coisas que só lá os grandes mestres sabem. Uma vez eu vi aqui uma palestra de uma pessoa, que eu já esqueci o nome, que eu perguntei, por que você gosta de budismo? Porque no budismo tem os grandes mestres. Eu falei, mas no xadrez também tem. Em todo lugar tem grandes mestres. O problema dos grandes mestres não é que eles são grandes mestres, é que se eles se arvoram como os únicos conhecedores de coisas que você não sabe, ele não é um grande mestre. Tá certo? O grande mestre é perfeito, é válido, mas é muito mais que isso. Ele tem que saber se expressar igualzinho e respeitar você, que você é um pequeno mestre, que você não é mestre nenhum. Eventualmente até ensinar os outros, né? Mas não tem nada oculto. Então, por que come, não pode comer carne com leite? Olha, amigo, não especula não come. Então isso é uma coisa interessante do que está aqui. E a outra coisa que eu queria ressaltar ainda também é que nessa mesma tradução, lê o 25. Está pertinho. Fez assim. Normalmente antes do 28, né? Vê se é 25. Eles se voltaram para servir outros deuses? Eles se voltaram para servir outros deuses e os cultuaram, deuses que não haviam vivenciado e que Deus não lhes designou. Então aqui a tradução da lei de Moisés é assim, mesmo versículo, né? E eles se foram e serviram outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam e não receberam deles nenhum proveito. Não receberam deles nenhum proveito, dá uma ideia de que Deus te favorece, né? E é uma tradução ruim.
O hebraico aqui fala Deus que não é parte de você, Deus não é parte. E aqui ele fala, o Plauto se aproxima mais disso. E a ideia, que eu li uma vez no artigo, não sei se já falei aqui isso, mas o que é a idolatria? É você adorar um Deus que não te ensinou nada. Que não que não te deu nenhum proveito, é uma boa tradução se a gente pensar que esse proveito é de ensinamento. Mas fica meio dúbio, porque o hebraico não fala exatamente um proveito físico, mas é um Deus que não te ensinou nada. A base do judaísmo é essa do Deus que nos ensina a nos comportar. Não com ele, mas com o outro. Né? Isso está aqui nessa paraxá também muito bonito, e perde nessa tradução da lei de Moisés, e o Plauto também poderia ter sido um pouquinho mais bem traduzido nisso. Quem sabe uma próxima edição a gente dá uma olhada nisso. Não, sério, vai sair uma nova edição daqui a muito pouco, porque estamos acabando. A gente fez 3.000 e já foram 2.000, já vendemos 2.000. Então, no ritmo que vai, daqui a um ano não tem mais. Então tem que fazer uma nova edição, vamos fazer uma nova edição. Agora, a última coisa aqui é que quando o Hélio fala também da democracia, de que todo mundo tem que participar da decisão, também tem que participar da ação. Né? Se alguém fala para você, você tem que arrumar um voluntário, e ele não é o voluntário, aí eu olho para ele e falo, hein? Por que eu tenho que arrumar um voluntário, não é você? Ah, não, a ARI tem que ter alguém que faça isso. Por que você não fala, eu vou fazer isso? Né? Então, tem esse lado também da democracia. Não é da democracia, mas na coisa da cultura judaica. Não é só falar, tem que ter. Tem que falar, inene, eu vou fazer. Certo? E você, então, se lança para fazer aquilo que você pode fazer e deixa para os outros fazerem o que eles podem fazer, em vez de falar, você tem que fazer. Que é o que nós temos o tempo todo aqui na área. A área tem que. A área quem é? Quem é a área que tem que? Qual é o sobrenome? Porque tem que ter um nome e um sobrenome, né? Então, esse sobrenome é que muitas vezes falta, e os conselhos não faltam. As atribuições que você tem que conseguir alguém para não sei o quê, isso não falta, isso tem muito. Agora, eu vou fazer, tem, mas tem pouco. Tem menos do que o outro. Tem mais gente falando, você tem que fazer, do que gente falando, deixa que eu faço. Isso aí não muda nada no mundo corporativo, na vida atual. Pode ficar, fica aí. Não muda passa o microfone para lá. Não muda rigorosamente nada do mundo de hoje, no mundo corporativo, onde você vê nas empresas, você vê que as pessoas que resolvem tomar uma atitude e buscar soluções e fazer coisas não se destacam nas empresas. E não estamos falando de destacar aqui na comunidade, não estamos nem falando de se destacar aqui na comunidade, na área nem nada, mas é muito importante essa questão de você simplesmente falar, precisamos fazer. Eu lembro que logo que o presidente aqui me convidou para ajudar na comunicação e tudo, uma pessoa chegou para mim e falou assim, vamos fazer o negócio do funcionário do mês. Eu falei, não, nós não vamos fazer o negócio do funcionário do mês. Você faz o negócio do funcionário do mês e eu, que sou da comunicação, vou promover o negócio que você vai fazer. Estamos combinados assim? Vamos ver. Então, é isso, quer dizer, foi quase uma... Queria que eu fizesse o projeto todo e montasse, vamos voltar com o funcionário. Não, você faz. Eu sou de comunicação, eu não sou do funcionário do mês. Eu promovo para você. Né? E assim para todo mundo. E uma característica interessante nisso é que quanto mais você faz, mais as pessoas acham que é você que tem que fazer tudo. Você já faz isso, você é um cara que faz. Então por que você não está fazendo isso também? Né? Por exemplo, aqui, a Dvarim saiu ontem. Está aqui. Eu queria mostrar um artigo para a Carla, porque ela escreveu. Eu não posso deixar essa, porque eu estou levando ela para Petrópolis, tem minha coleção lá e estou subindo agora. Só tenho essa aqui, mas tem mais aqui em cima. Quem quiser amanhã pode pegar aqui na secretaria. Foi passando no correio ontem. Mas você que já faz a Dvarim, por que você não faz também não sei o quê? Eu falo, porque eu já faço a Dvarim. Não é? Por que você não faz mais não sei o quê? Porque isso é para você. Deixei alguma coisa para você fazer, olha que coisa interessante. Silvio quer falar. E quanto mais, gostei da tua ideia, e quanto mais a pessoa faz, fala assim, não, você que é muito poderoso, porque você faz muita coisa, você faz também, tem que fazer isso também, tem que fazer isso também. O que é louco. O que é louco. Silvio quer falar, né?
Não, ô, Silvio, não tem retorno, é para o pessoal que está lá em casa. Você precisa falar alto para a gente ouvir e o pessoal em casa ouve. Duas coisinhas. Primeira, emendar que o Raul está falando, contou agora a questão de fazer, tomar a si as obrigações, não esperar o outro. Isso me lembra a minha saudosa mãe, que ela, além de, não pelo aspecto que ela fazia, não, mas ela era muito brincalhona. Não era sarcástica, não, mas era brincalhona. Aí um determinado senhor da área, eu não vou citar nomes aqui em público, mas quando ele completou uma data redonda, não sei, 60 anos, 70, algum aniversário redondo, ele era muitíssimo ativo na área e para as tarefas mais espinhosas. Aí, do púlpito, o Dr. Lemler, que hoje foi mais uma vez lembrado, ao discursar, fazer uma saudação pelo cumprimento pelo aniversário, disse que ele podia ser chamado de Senhor Hinene. Senhor, eis-me aqui. Hinene, eis-me aqui. Citação bíblica, não é? Hinene. E minha mãe, que era brincalhona, entre nós, sempre quando se referia a ele, falava Herr Hinene, Senhor Hinene. Por quê? Porque ele uma vez foi citado que ele era... Então, isso é só um complemento um pouco jocoso, mas, no fundo, tem uma verdade em relação ao que o Raul acabou de contar. Irene também era sua mãe, né? Também estava sempre pronta, mas esse senhor, realmente, ele merecia o epíteto. Bom, então... A comunidade era mais responsável um pelo outro. Eu não sei se a gente cresceu demais, com a Torá fala, quando você cresce muito, você para de fazer as coisas, a gente cresceu demais, que é a parábola que o Hélio fala do Magui de não sei aonde, esqueci de onde ele mas que o pessoal então passa a botar água e o vinho fica para lá, que é a questão aqui, que eu acho que se a gente fosse a sinagoga, e eu vejo isso muito no meu trabalho voluntário, onde sinagogas pequenas, lugares que tem 25, 30 famílias, todo mundo comparece, faz, é muito mais participativo e comunitário, etc. Então, a gente está muito grande e as pessoas acham sempre que tem o outro. Sei que todo mundo conhece a história do Minyan de 11, né? Todo mundo conhece essa história? Tinha 10 judeus numa cidade, 10. Então tem que ter 10 para fazer minyan. Então todos eles iam todo dia para o minyan. Chovia, fazia sol, 7 de setembro, morava longe, morava perto, nevava, não sei o quê, todo mundo ia. Porque se ele não fosse, não ia ter minyan. Doente, sem doente. Aí um belo dia, chegou o 11º judeu na cidade, chegou o 11º, falou, todo mundo falou, finalmente a gente tem uma folga, certo? Aí todo mundo ficou feliz. No dia seguinte só tinha um cara novo lá na sinagoga. Que acontece, é exatamente isso. É o Inene, cadê você? Não, mas é porque porque eu pensei que ele ia fazer. Você tinha que ter feito. É isso. Por exemplo, o Vitor já está me escalando aqui várias vezes, né? Já tem alguém aí, pronto. O Vitor já está amarradão, me escalando aqui. Olha aqui, olha a escala dele. 7 de setembro você pode fazer no meu lugar? Eu falei, posso. Então, fala, Silvio. Em termos da Paraxá, fora o que já foi tudo citado, tem uma passagem que a mim marca muito, chamou a atenção, quando Moisés, Deus, através de Moisés, Deus diz, se você está preocupado, a Torá não está...
essa lei, essa Torá, não está longe de você. Você para cumprir, você não precisa atravessar o oceano, nem até os mares, e também não está nos céus, nem precisa atravessar os mares. Está tudo bem, está bem próximo ao teu lado, está bem próximo de ti. Então é uma das citações. O Raul agora vai pegar o macho para ver exatamente o passo, onde está isso que e essa citação também, como foi falado, o Hayom, do que isso não vale só para o Hayom de 4.500 anos passados, mas essa citação é eterna, perene. As coisas, quando nós que não são necessárias, não estão longe. Tá? As mitzvot, ou a lei, o que for, está ao nosso lado. Não precisa atravessar o oceano, não estão nos céus. Se fosse, talvez hoje, acrescentar, não estão na Lua, mas está tudo ao teu lado. Obrigado. Bom, o Raul, naturalmente, que conhece o Plauto de trás para frente para trás, de cabeça para baixo, lembrou que esse trecho está na primeira, não tem nem página, que é a primeira das coisas. Na página de abertura, ele coloca justamente esse texto de Devarim, né? Com certeza, essa instrução que eu lhe ordeno neste dia não lhe é desconcertante, nem está além do alcance. Ela não está no céu para que você diga quem dentre nós pode subir aos céus, apropriar-se dela por nós e transmiti-la para que possamos cumpri-la. Nem está além do mar, para que você diga quem dentre nós pode atravessar o mar, apropriar-se dela por nós e transmiti-la para que possamos cumpri-la. Não, ela está bem perto de você, na sua boca, no seu coração, para cumpri-la. Mudando um pouquinho a prosa da Torá, esse trecho todo me chamou muito a atenção. Essa certeza de que o ser humano, naturalmente, ele é desobediente. Que isso aqui tem, de duas formas distintas, em Nitzavim e Vayeleh, colocado essa certeza de que na hora que eu virar o olho para um lado, todo mundo vai fazer tudo diferente do que a gente combinou. Mas o negócio é que ele tem muito... Primeiro assim, durante toda a história, a gente tem uma série de sanções que são colocadas. Uma série de exemplos de atitudes que foram justamente para responder à não obediência, né, ao Deus único, a não cultuar outras imagens, outra coisa qualquer, e manter a unidade do povo. Mas aqui, ele simplesmente diz isso, ele fala assim, isso vai acontecer, então fica de olho. E recupera nessa história toda, todas as sanções que eu contei, que eu fiz, que aconteceram e que eu descrevi e que devem ser também criadas, ou futuramente criadas, prepare-se porque isso vai acontecer. De certa forma, isso, confesso que me incomoda um pouco, mas me parece que o ser humano, de fato, é assim, porque desse texto para os dias de hoje, talvez a coisa não só não tenha melhorado, como acho que piorou bastante. Essa certeza da essência ruim do ser humano. É a essência desobediente do ser humano. Transgressiva. Eu acho até que a própria ideia de transgressão, até a Duda falou sobre isso no documentário dela, né, o Ledor Vador, sobre que a transgressão começa até em Adão e Eva, né, quando Eva tenta acessar o conhecimento, né, figuramente falando, né. Então, assim, que é natural das pessoas que elas transgridam, né? E que, em certa medida, é até bom, né? Que elas saiam para ter outras perspectivas. Então,
Não sei, assim, o que está te incomodando. Você tá... É muito rápido. Essa história não é minha, é de uma amiga minha, e eu não vou citar nomes, mas vocês vão saber quem é. Uma vez ela estava conversando com o rabino, e aí ela falou, nossa, quando eu estava na escola, me ensinaram que primeiro o mar abre, na história, né, do Mar Vermelho e tal, para as pessoas passarem, e depois eu marcho. Se eu soubesse que primeiro eu marcho e que depois o mar abre, eu não teria ficado parada tanto tempo. E aí o rabino virou para ela e falou, não senhora, te ensinaram certo. Porque não se pode ensinar uma criança na escola a desobedecer, ela já nasce com isso. Você aprender a desobedecer é a pós-graduação do ser humano. Então, eu gosto, sou suspeita, mas eu gosto muito desse tema. Essa paraxá me lembrou isso também. E me lembrou uma outra história que também faz parte da obra dessa amiga, que uma vez um rabino era um homem muito sábio, ele estava no leito de morte, e todos os discípulos em volta, querendo saber o que ele ia falar. E aí, quando ele estava quase morrendo, o discípulo mais próximo chegou para ele e falou, Rabino, por favor, nos dê uma última palavra de sabedoria. Todo mundo ficou quieto, ele falou, a vida é como uma xícara de chá. Todo mundo, a vida é como uma xícara de chá, a vida é como uma xícara de chá. E todo mundo repetindo. E alguém lá atrás, por que a vida é como uma xícara de chá? E aí voltou, por que... E aí o discípulo mais próximo, com mais coragem, virou para o homem que estava quase morrendo, Rebbe, por que a vida é como uma xícara de chá? O homem, então, pegou toda a força que ele tinha no último suspiro. Tá bom, então a vida não é como uma xícara de chá. E morreu. Então, pensando nisso também, que vocês falaram de liderança, da questão da liderança ser uma coisa... Todo mundo tem, né, um pouco de líder dentro de si. Todo mundo pode chegar a Torá, a gente pode ler e tal. É interessante como as pessoas que realmente detêm esse poder intelectual, assim, rabinos, pessoas ordenadas, elas usam disso para questionar e instigar as pessoas a também pensarem como eles, né? Bom, eu queria agradecer ao Hélio, porque ele colocou na nossa... Ele falou da Torá, mas ele apontou bem os nossos problemas de hoje. Agora, em questão só para responder um pouco, André, André, você já pensou se a gente não tivesse a capacidade de sermos desobedientes? Isso significaria que a gente não tinha livre-arbítrio. Isso é a grande coisa que nós temos, é que a gente pode escolher entre fazer e não fazer a coisa certa. Agora, a gente aqui fica conversando tanto sobre isso, mas na prática, realmente, a gente não parece que anda um pouco devagar, né? Principalmente quando a gente toca no assunto de Ari. E o Raul apontou que, antigamente, o pessoal era mais presente, mas isso não bate muito bem. É verdade. Mas a minha pergunta é, nós éramos mais pessoas e menos pessoas dizendo por que você não faz? Tinha mais pessoas, a área tinha mais associados, inclusive porque nós éramos a única congregação não ortodoxa da cidade, e tinha mais gente, em vez de dizer por que você não faz, as pessoas estavam fazendo. Então, o que a gente comenta muito isso, mas a gente
conversa muito, e eu acho que isso faz parte do que o Hélio colocou. O que está acontecendo conosco? Eu só vou botar essa pergunta. O que está acontecendo que cada vez menos pessoas fazem? Bom, com essa presença aí, eu já ia deixar mesmo meu microfone, e com essa presença eu não vou conseguir fazer concorrência. Rápido registro da chegada ilustre da família completa. Clara, bem-vinda, bem-vinda. Olha só, Janete, eu acho que as pessoas devam ter algum tipo de desobediência. As pessoas justamente devem ter esse livre-arbítrio, e a gente tem que estar aberto a discussões, às diferenças. Se a gente é criado assim, o que me incomoda aqui é essa certeza e a generalização. Vou ler para você. O Eterno disse a Moisés: você está para se deitar com seus ancestrais. Este povo, não são pessoas, né? Este povo, em seguida, se desviará atrás de deuses estrangeiros em seu meio, na terra em que estão para entrar. Eles me abandonarão e quebrarão minha aliança, que estabeleci com eles. É essa certeza, e a certeza de que é todo mundo que vai se desviar, que me incomoda. Deu o começo da Paraxá. O começo, a primeira É porque Deus aí é uma grande mãe. Ele está falando com quem? Deu o começo. Primeira coisa. Moisés veio e falou essas coisas a todo Israel. Ele lhes disse: eu tenho agora 120 anos, não posso mais estar ativo. Além disso, o Eterno me disse: você não atravessará para além do Jordão. Na verdade, é o Eterno seu Deus quem atravessará diante de você e quem destruirá essas nações do seu caminho, e você as despossará. Josué é quem atravessará diante de você, como disse o Eterno. O Eterno fará com elas o que foi feito a Sihon e Og, rei dos Amoritas, e as suas terras, quando Deus os dizimou. Eu estou em Vaélia. Peraí. Você que está presente hoje, todo diante do Eterno, vossos chefes da tribo, não sei o quê, todo policial, todo homem, criança, mulher, o estrangeiro, que está no meio do acampamento, desde o rachador de linha, tirador de água, para que entre na aliança do Eterno, seu Deus, não sei o quê, para se confirme, falou como se jurou aos seus pais, Avraham, Isaac e Jacob, e não somente convosco eu faço essa aliança. Ele não está falando com a próxima geração, está falando com todas as gerações. Então, nesse caminho histórico de todas as gerações, isso vai acontecer. Não quer dizer que é amanhã, não quer dizer que é com você, não quer dizer que é todo mundo. É que esse tipo de situação acontece historicamente. Essa é a mensagem mais... porque senão era muito determinista. Deus fala, vai acontecer contigo. Não fala, nunca fala isso. É algo social mesmo, e você vê isso. Os países têm momentos, os grupos humanos, as famílias, têm momentos de grande elevação e momentos de grande queda. Todas elas têm. Cadê a família Guinle, certo? Que era dona do Rio de Janeiro. Então, todas elas têm. Então, esse é o conceito, e depois volta. E talvez volte diferente, mas volta. Então, esse é o conceito. Não é que determinadamente nós vamos fazer besteira no futuro. Não. Pode ser que nós não façamos. Pode ser que nós sim façamos. Mas o potencial de fazer, nós temos. Esse potencial está aí. A expressão carregador de água, o carregador de água era o último dos últimos. Tinha até nome, era Moshe Wasserträger. E eu fiquei muito surpresa a primeira vez que eu li, quando eu vi que isso já tinha o carregador de água
no tempo da Torá e já era assim. Ele é colocado aí como o menos, o mais, digamos, o mais básico, o inferior, é um pouco discriminatório, né? E isso se transferiu para o Yiddish, e na Polônia era corriqueiro. Sim, com certeza. Sim, inclusive se diz que o racidismo foi feito principalmente a partir das pessoas, e aí se dá esse exemplo a partir do Moshe Wasserträger. É muito interessante isso, passou para nós até hoje. O Moshe Wasserträger. O Moshe Wasserträger não sabia ler. E aí foi aí que apareceu o racidismo. Olha, o meu comentário é mais uma pergunta do que um comentário. Já que você falou, você retomou o começo da Paraxá, né? E está falando da renovação da aliança. Eu estava lendo alguns artigos sobre justificando como que você renova uma aliança e obriga futuras gerações. E aí, como pessoa do direito, como você está obrigando pessoas que não estão ali. E aí, eu vi algumas explicações mais místicas falando sobre a alma das pessoas já estarem ali, né, no Sinai, e uma explicação que eu vi que aparentemente é alárrica, falando que quando você está trazendo um benefício para alguém, que no caso seria fazer essa aliança, independeria, então, do consentimento dessa pessoa. E aí eu queria saber qual é a opinião de vocês, por como você obriga futuras gerações a cumprirem uma aliança que traz benesses, digamos assim, também, né? Traz recompensas, mas também traz responsabilidade. A pergunta eu acho que a pergunta vai ficar um pouquinho, a pergunta vai ficar passeando, tipo próximos capítulos, já que a gente tem o poema no próximo capítulo. E Hélio, não, então, justamente, vamos aproveitar essa deixa de que ficou uma pergunta no ar e a gente pode aproveitar e ver os comentários finais do Hélio, já que ele estava curioso. Quando a gente conversou um pouco antes desse estudo, ele falou, quero ver os comentários que vão surgir hoje. Então, Hélio, vamos ver o que você achou dessa discussão toda e suas palavras finais. Eu achei, como sempre, boa discussão, né? Muitos pontos. Eu queria começar, tem uma passagem dessa Parashá de Nitzavim, que eu não comentei, que eu acho muito importante, eu vou só falar dela, porque é muito tema, essas parashotes são muito importantes. E fala assim, veja, hoje coloco diante de vocês a vida e a prosperidade, a morte e a adversidade. Chamo o céu e a terra para testemunhar contra você neste dia. Coloquei diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida se você e seus descendentes viver. Só isso daria um novo estudo. Mas eu queria comentar, voltar a alguns pontos muito rapidamente. Eu, primeiro, não tinha de forma alguma intenção de discutir a questão área aqui, porque eu acho que não é muito objetivo, mas também a gente não pode ficar fora disso. Eu, em parte, concordo com o Raul. Isso me faz lembrar uma história. Hoje completa 6 anos do falecimento do calendário civil do meu pai. E há muitos anos atrás, já se vão 2 décadas, eu não assisti isso, meu pai me contou, o Raul conheceu meu pai, ele estava lá no Vale do Sol, em Petrópolis, e ele foi reclamar com o presidente da junta administrativa do condomínio, que era um comandante.
comandante ouviu ele e falou assim: Boris, o nome do meu pai era Boris, em fevereiro tem eleições. Estou dizendo uma errada. Meu pai falou: ah, obrigado. Por que eu estou comentando isso? Porque eu concordo com o Raul que as pessoas têm que dizer inênia. Mas tem pessoas que têm mais credibilidade para cobrar ou dizer o que tem que ser feito do que outras. São justamente as que fazem. O fato de falar alguma coisa não é que ela tem obrigação de fazer aquilo. Em contrapartida, o outro lado, eu acho que quem é eleito com uma posição de gestão tem que saber que vai ser mesmo telha de vidro, vai ser cobrado, faz parte. E o que a Janete comentou em relação à área, tinha mais gente, eu acho que tudo é a fronteira do que a gente fala de gestão e liderança. Liderança é completamente diferente de gestão, estão associadas, obviamente. E é importantíssimo ter a liderança, tanto do rabino, né, que é o hub de uma congregação, em termos de motivar as pessoas a estarem presentes, a participarem, numa sinagoga que tem rabino, como da liderança eleita. Então, esse é o primeiro comentário. O segundo, em relação aos pontos, quem colocou, acho que foi a Maria, né, dos pontos que colocou, de liderança, enfim. Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras de um curso, eu não consegui assistir o curso inteiro, do Mika Goodman, dado pela CIP, nossa congregação co-irmã, que é uma referência realmente, e ele eu estava vendo ele do Instituto Hartman de Israel, e ele é uma das 50 maiores influências do mundo judaico. E ele, eu estava pesquisando, eu queria até falar um pouco sobre ele, porque ele tem um livro, né, que ele fala, O Último Discurso, que trata exatamente de Devarim, o curso foi isso, e a questão de que Moisés via que não se sucederia exatamente como estava sendo preconizado. E eu acabei esbarrando numa entrevista dele, até na Itália, né? Hoje a internet facilita muito isso, e ele traz muitas questões para os dias atuais. Aí ele fala que, fazendo um paralelo com a época, os desafios da época, um dos desafios é que o povo ia entrar em contato com outra cultura, né? E isso prevalece hoje também. É muito difícil, é mais difícil manter os valores quando você está em contato com outra cultura. E o outro ponto que ele levanta dos dias atuais é a falta de lideranças. Talvez, não me lembro se ele fala de lideranças rabínicas, mas a gente tem que coexistir com essa falta de liderança. Eu queria terminar dizendo que, primeiro, me desculpar de não estar presente aí com vocês. Eu gostaria muito de estar, mas por razões pessoais eu não consegui estar hoje. Fico muito agradecido de estar participando. Essa data é uma data muito especial. Eu comentei isso lá num grupo do Conselho da ARE. Ontem fiz 54 anos do meu bar mitzvah na ARE e tem toda uma trajetória aí. Então, essas são minhas considerações. Muito obrigado, muito bom ouvir vocês. E Shana Tová para todos. Excelente, excelente, Hélio. Nós é que agradecemos a sua condução inicial e principalmente essa conclusão, né? Ficamos com uma pergunta no ar. Semana que vem temos, então, cenas dos próximos capítulos, que é o poema, né? E, enfim, eu queria agradecer todo mundo que está aqui. Oi? Então, queria agradecer a todo mundo que remotamente ficou com a gente aqui até o fim. O nosso rabino está em Milagres. Deve ter alguma... É a pessoa certa no lugar certo, talvez. Na hora certa, no momento certo. Né? E acho que o André está indo amanhã também para lá. Tá? Enfim.
Mais uma vez, agradecer a todo mundo. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão, nosso estudo, nossa transmissão. Antecipadamente, Shabbat Shalom para todos. A gente espero encontrar todo Shabbat mundo aqui de Shalom. volta na semana que vem, bem na véspera do nosso início dos Yamim Noraim, tá bom? Até logo para todo mundo e ótimo dia, gente.